Gravando. Então vamos lá novamente, né? Vamos compartilhar a tela com vocês aqui da nossa aula de hoje. Então vou voltar um pouquinho aqui, né? Bom, a aula de hoje é a aula de geografia e vai ter uma oficina de fanzines. O tema é quadrinhos e Guerra Fria, né? Do terceiro A até o terceiro L, no Colégio Estadual Dom Pedro I. E aí temos a situação da Guerra Fria, você vê a bipolarização do mundo, duas nações hegemônicas, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí você vai ver aí, né? Esse embate pelo controle, pelo domínio, né? Mundial. E aí a letra aqui não favoreceu, mas está dizendo aqui, ó, rivalidade hegemônica, Estados Unidos e Rússia. Ui. Aí com um tabuleiro, né? A questão dos conflitos internacionais, a geopolítica e a geografia política. Você vê aí o tio Sam e aí um ursinho aí, né? Representando aí a União Soviética. De um lado, um mundo capitalista e de outro, o mundo socialista. Conflito armado, olha aí, representaria então a destruição do planeta. Você está vendo aqui o poder aqui, né? Então, o que aconteceu nesse cenário todo? Um conflito, uma tentativa de dominação ideológica que deu certo, né? Uma revolução, uma estratégia de dominação cultural, né? Aí você vai ver o mundo dividido nesses dois blocos aí, o bloco capitalista e o bloco socialista. Nesse cenário também houve a questão da corrida espacial, né? Quem foi primeiro ao espaço, quem iria controlar essa questão toda aí. E aí, vamos lá, né? Hoje não vamos abordar muito a questão histórica, porque já falamos bastante. Não que não seja interessante, mas o foco da aula aqui é falar justamente sobre a guerra ideológica, né? O controle aí em diversas mídias. Dentre elas, utilizaram aí jornais, revistas e, por que não, as histórias em quadrinhos. E desenhos animados. Sim, desenhos animados de uma maneira geral. Is This Tomorrow? America Under Communism. E aí, traduzindo, né? Este é o futuro, né? Acho que é isso, né, Natália? Uma América sob o domínio comunista. Esse é o amanhã. Esse é o amanhã. É o amanhã, é verdade. América debaixo do comunismo. Ou, né, dominada pelo comunismo. Isso, é representando aí pelo fogo. Aí você vê aí as cores bem vibrantes, né? E esse era o argumento, né? Vamos ter que controlar e cada um com suas armas, né, ideológicas, puxando os países para compor esses dois blocos. Rubio, só te interrompendo rapidinho, só para os meninos durante a aula pensarem que esse discurso de esse é o comunismo, que o comunismo vai fazer, ele é presente até hoje, né? Então é bom os meninos prestarem muita atenção na forma com que eles utilizavam esse argumento para fazer um paralelo com os dias atuais, né? Até hoje eles fazem um terrorismo, né, com o comunismo. Sim. Que, eu li até uma charge esses dias falando assim que o golpe comunista é como assemelha a versão do homem do saco infantil, né? Que assim, é uma ilusão que cria na cabeça de pessoas que mal informadas, pessoas que não têm embasamento teórico, não têm muita leitura. E aí cria, assim, isso na cabeça dessas pessoas mais leigas. Olha, cuidado com o comunismo, cuidado, é perigoso, né? Uhum. E esse comunismo pregado muitas vezes não tem nada a ver com o comunismo que realmente é o comunismo, né? O comunismo, ele prega a igualdade entre classes, a redução de divisão entre ricos e pobres, que o capitalismo, a gente tem muito isso no capitalismo, né? Essa divisão entre patrão e empregado, só reforçando isso, né? Aí você vê aí o comunismo, olha aí pra você ver, o comunismo é visto como o fogo, né? O inferno. Grande mal.
É uma coisa bem horrorosa. Olha isso, Você tá me lembrando de um vai vídeo bem queimar engraçado. todo mundo. Vai destruir tudo. É como se o capitalismo fosse um céu, né? Nós sabemos que não é. Basta Caramba, vermos muita aqui pessoa. a aula remota, a desigualdade social, né? A desigualdade de acesso dos alunos a essa aula. Então, essa ideia de falar que é tudo legal, as oportunidades estão aí, a meritocracia, só não vence quem não quer, enfim, né? Tá com uma criança perto do áudio, hein? Desculpa. Tudo Essa bem, priminha. acontece. Tá tudo Isso bem. acontece. Mas então é isso, esse maniqueísmo, né? Desculpa, gente. Olha aí, Denise. Olha o bebê, tá sorrindo. É sua prima ou sua irmã? E aí você... né? É meu afilhado, desculpa. Tudo bem. Eu também tenho priminhos pequenos. Fazem a mesma coisa. Ficamos nessa disputa do maniqueísmo, luta do bem contra o mal. Como se fôssemos... Aí a ideia lançada era essa, né? Quem vai para determinado bloco, melhor dizendo, seria protegido, né? Pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Aí vamos ver os Por isso que você faz aqui do desdobramentos. Quarteto Fantástico? Cinema dos Heróis? Sim, vamos falar... aqui tem o Quarteto Fantástico, tem o Doutor Destino, né? É isso mesmo. Não sabia. Doutor Destino. Agora, Alexandre, nós vamos mostrar os principais quadrinhos criados na época da Guerra Fria. Então, você está percebendo que o slide ele tem um tema de histórias em quadrinhos. Então, ficou bem bacana aqui. Olha aí. Então, significa que a criação desses heróis ela não é uma coisa meramente para o entretenimento, né? Como diz o paulista. Ela visa um controle ideológico também. E aí eu coloquei aí, ó, Capitão América, criado em 1941, olha aí, em plena Segunda Guerra Mundial. Presta atenção na roupa, né, do herói, as cores dos Estados Unidos, como que é Até mesmo o escudo dele. Sim, no escudo. E aí você vê aqui que tem depois uma outra versão dele, né? Um outro super-herói que surgiu, que é o combatente americano. Ele não tem escudo e olha aí as roupas, né? O traje. É uma versão um pouquinho, quase uma cópia do Capitão América. Justamente. Então, toda a história que envolve aí o Capitão América, olha aí, ó, lutava contra uma conspiração comunista. O mesmo enredo que nós estamos ouvindo hoje, né, infelizmente, com o avanço da extrema-direita no mundo, não só no Brasil, é essa coisa aí, né, de falar que o comunista come criancinha, que a expressão é essa. Meu Deus do céu! Tá de pior comer, que aquele vídeo comer, lá né? que eu vi que era de humor. Aquele lá tá de humor. É terrível. Então, olha aí, ó, o combatente americano, aí você vai vendo aí quem são os inimigos, né? Como que é caracterizado? Assim como, vamos só fazer um comparativo, como que Alemanha. criava a imagem do judeu, né? O aluno era ensinado na escola a odiar o judeu, não sei se você sabe disso. Então, colocava o judeu como um duende, orelhas grandes, nariz adunco, né? Nariz de bruxa, um monstro. E aí, o ódio, né? Então, vai acontecer o quê, né, com isso? Aconteceu a mesma coisa com as fadas e com as bruxas. As bruxas que antes eram consideradas boas, depois viraram com os rumores más, e as fadas que eram consideradas más foram consideradas como seres bons. Então, justamente. Isso aí é tipo acabou com a broca. Olha aí o Quarteto Fantástico, criado em 1961, após o Yuri Gagarin, que foi um cosmonauta soviético e o primeiro ser humano a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1. Então, você está vendo que a guerra também pelo controle espacial. Percebe aqui não está falando astronauta, né? Os russos falavam cosmonauta. É uma curiosidade, depois a gente pode entrar nesses detalhes aí hoje, não sei se vai ser hoje não, mas vamos tentando aqui. Pro cosmos. Olha aí o Gagarin, esse que está aqui do lado, esse CCCP, voltando, é a sigla, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo. E do lado de cá, o Neil Armstrong, que conseguiu chegar, né, à Lua 10 anos depois. Aí tem toda aquela discussão que eles não foram lá na Lua,
que foi um filme rodado, a teoria da conspiração, né? Sim, aquele filme lá que foi feito lá... 2001, Odisseia no Espaço. E depois aí lá, veio aquela teoria Kubrick, né? que foi mais ou menos esse filme que foi lançado na TV. Aí ficam falando que a bandeira estava balançando, que lá não tem o oxigênio, não tem o ar, enfim. E tem gente que até hoje acredita que não foram, né? Aí vão falar, não tinha tecnologia suficiente na época. É uma guerra de ideias, né? E de mentiras, viu, gente? Me desculpe, mas a questão é essa aí. Isso que eu ia falar, é fake news, porque os cientistas já aprovaram, da mesma forma que a teoria da conspiração traz um monte de provas, os cientistas também já trouxeram um monte de provas de que é real. Tanto é que várias emissoras que não tinham nada a ver com a NASA, né, também transmitiram, não tinha tecnologia suficiente para forjar aí essa ida à Lua, como a teoria da conspiração traz. Então, fiquem espertos com fake news. Tá me lembrando do Illuminati. Justamente. O Doutor Destino, ele representa um governante dos países da Cortina de Ferro. Então, a imagem dele, né? É uma pessoa do mal, sombria. E esse quarteto... corpo todo de ferro. Isso, todo de ferro. E o quarteto aqui vem com seus poderes, porque eles foram... o que aconteceu com eles? Eles eram astronautas e sofreu um acidente lá, né? E submetidos a radiações no espaço, no corpo dele, e cada um desenvolveu esses superpoderes. O Homem Elástico, o Tocha, o Coisa e a Menina Invisível. Eu esqueci o nome dela, acho que é esse nome mesmo. Deixa eu lembrar aqui direito. Então aí, ele personifica, né, os países da Cortina de Ferro. Onde que é a Cortina de Ferro? País aqui do leste europeu, viu, pessoal? Então você está vendo aí a corrida espacial aqui representada, né? Vou seguir aqui um pouquinho. Mulher Invisível. Incrível Hulk, olha aí o Incrível Hulk. Criado em 1962, oriundo do medo do perigo nuclear. Olha aí o Bruce Banner, contaminado pela radioatividade com a explosão de uma bomba gama no laboratório dele. E aí nesse cenário também tem toda uma discussão a respeito de espionagem, né? Aí você vê aqui do lado a CIA, que é a Agência Central Americana de Informações, né? E a KGB. São dois órgãos, né? Que estavam envolvidos nessa questão da espionagem. O Incrível Hulk, ao invés de morrer ou ter o desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, o câncer, né? Pela exposição à radiação, ele adquiriu um superpoder. E essa questão aí é o seguinte, quando ele ficava nervoso, uma força descomunal. Mas ele também, viu, pessoal, foi utilizado nesse cenário da guerra ideológica, né? Dessa questão aí Isso também, né, tem a ver com a indústria cultural, que nós falamos lá na sociologia, vocês estão lembrados? Então, a Histórias em Quadrinho é um produto, está sendo consumido. Basta você ver hoje, né, se a gente trouxer para o dia de hoje. Olha a minha camiseta, eu nem gosto da Marvel, né? Então, nada tendencioso. Eu gosto de alguns personagens, não sou muito fã de outros. Não vamos falar de todos eles, porque não dá tempo, mas eu trouxe somente alguns aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais principais. Olha aí o Hulk, ó. Então, uma revista bem antiga, você tem as pessoas que fazem coleção, né, dessas histórias em quadrinhos. Por trás de toda a questão da história em quadrinho, você também tem a discussão política que nós estamos falando aqui. Olha aí o Incrível Hulk, né? O fantástico, o superpoder dele, né? Vamos chegar num ponto aí que a Natália gosta bastante, que é falar da Guerra do Vietnã. Aí temos o Homem de Ferro, criado em 1963, num ambiente de confronto, Guerra do Vietnã. Então levaram uma surra histórica, né? Eles não gostam de falar isso não. Inclusive, nós temos pessoas traumatizadas com isso daí, ex-combatentes que não aceitam isso até hoje. E vira e mexe acontece deles invadirem locais armados e executar pessoas, porque na perturbação mental dele, ele está lá nesse campo aqui, porque não se iludam, viu, pessoal? Uma guerra é o inferno. Imagine você combater com uma pessoa que ele é seu inimigo, você vai sair de lá vivo ou morto, e aí você está representando um país. Aí todo aquele controle, né, de nacionalismo, patriotismo,
e esse soldado tem uma pressão enorme sobre ele. Então, a guerra não é brincadeira. Então, ficar falando que vou decretar guerra contra o A ou B, lógico que muita gente, inclusive os Estados Unidos, se beneficiam muito disso, ganham muito dinheiro, a indústria da guerra, a indústria bélica, né? Não à toa você vê aqui essa discussão no Brasil, para todo mundo ter um 38 na mão e o prato vazio. Ops, não era para falar isso, né? Mas isso rende dinheiro para muita gente. A Fernanda está com a mão levantada. Pode falar, Fernanda. Professor, como é que em meio a uma guerra pode ter sido criado esse monte de figura? O que foi ela falou? Não entendemos. Como é porque eu tô um pouco rouca. Como é que em meio dessa guerra que teve, né? Tipo, como é que foi possível criar esse tanto de personagens, tanto de figura? Ah, sim. A inventividade, nós vamos mostrar o Stan Lee daqui a pouco. O que eles fizeram? Eles vão, junto dessa luta aí de corações e mentes, né? Porque a política e a geopolítica também lida com as emoções. Então, o que acontece? Estou perdendo lá na guerra, vou criar um personagem para destacar a minha força. Eu não vou baixar a cabeça, não. Então, aí por trás da história em quadrinho também há essa questão aí de dominação política, de questão ideológica, de convencimento do coração e da mente das pessoas, viu? Então, por isso esse colorido, por isso toda essa estrutura, né? Então, o personagem é criado nesse contexto. Então, vamos salvar o mundo. Os Estados Unidos sempre se colocam como a polícia mundial, os salvadores da situação toda, que vão trazer a paz e a harmonia para todos, que estão preocupados, né, com a democracia dos países, invadem o país, enfim. Temos que falar o que acontece de verdade, né? E aí, de novo, eu vou ter que falar aqui, né? Professor não é doutrinador, viu, pessoal? O professor dá aula. Ele ensina baseado em pesquisa, em fatos históricos. Ele não tira nada da cabeça dele. Não estamos aqui, nem eu, nem Natália, nem Denise, fazendo a cabeça de vocês. São fatos históricos, sociológicos, antropológicos, de todas as ciências que estão aí evidenciados. Aí quem ganha conta uma versão, é sempre assim, né? A história muitas vezes, na maioria das vezes, é contada pelos vencedores. É uma frase até chavão, né? Mas ela acaba servindo aqui para a gente entender, né? O que acontece no pós-guerra, né? Então, esses personagens, Fernanda, foram criados com esse objetivo também. Olha aí, o milionário Tony Stark, o que ele é? Ele vende armas, gente. Ele é o senhor da guerra, né? Então, aí o que aconteceu? Ele foi vítima de um acidente e explodiu e os fragmentos atingiram o coração dele. Por isso que você vê aqui, olha, tá vendo aqui no peito dele? Foi colocada uma máquina, né, para substituir o coração. Então, essa força descomunal que ele tem aí é disso, né? Então, aí, olha aí, ele ficou prisioneiro, olha aqui, ó. E aqui está contando, está tudo em inglês, mas está contando essa história, né? Um pouquinho. A primeira armadura que ele fez para ele mesmo. Justamente, fugiu do cativeiro, né? Que a gente vê no filme, né? E aí, depois, ele aperfeiçoou esse traje até chegar no que é o mais famoso agora. lá. É, o de agora. Olha aí, o Tony Stark, até trouxe aí o Robert Downey Jr. Ah, lembrei o nome do cara, né? Então, ele ganhou bastante grana com esse filme aí, né? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, Homem de Ferro, Capitão América e o Thor, né? Mas o que eles simbolizam? Uma espécie de religião, e é bem próxima do país. Justamente. O que eles consideram. O Arliane levantou a mão, terceiro K. Professor, tipo assim, então cada personagem foi criado com base no que eles estavam vivendo, sobre guerra, conflitos e tal e tudo mais, né? Justamente. Então não é só uma diversão, não é só um gibi para entretenimento, para leitura. Temos por trás de tudo isso toda uma articulação também geopolítica. Tá vendo então, gente? Eu ganho com a força física, com a arma e com a mente das pessoas através da história em quadrinho. Sensacional, né? Pensar isso aí. Tem mais duas pessoas com as mãos levantadas. Podem falar aí. Sou Joe.
Rúbio, não é história em quadrinho, é desenho animado, mas eu acho que tem um que todo mundo aqui nessa sala já assistiu e que, para mim, é o exemplo mais claro dessa ideologia norte-americana, que é o nosso querido Pica-Pau. Você pode contar nos Nossa, dedos, verdade. Mas eu sou muito mais fã do primeiro Pica-Pau. os episódios que o Pica-Pau se dá mal. Ele pode ser o pior do episódio, mas ele sempre termina vitorioso, ele sempre termina bem. E um Pica-Pau, ele não é vermelho, azul e branco. Não, na verdade, apenas o topetinho dele é vermelho na vida real. O restante é preto. Exatamente, então vocês têm que pensar. E tem um episódio de Pica-Pau que pra mim é o ápice dessa ideologia, que ele tá num navio e ele vai morrer, e aí ele pede uma única ligação. E quando ele liga, ele grita, Tio Sam, socorro! Não precisa dizer mais nada depois disso, né? É um tipo de ideologia que é muito clara, muito evidente, principalmente para eles. O norte-americano tem a ideia de que onde quer que ele esteja, se ele pedir ajuda para o país dele, ele vai receber essa ajuda, de alguma forma. Então, é muito interessante a gente pensar nisso também. De alguma forma, ele sempre escapa, digamos assim, né? Ele sempre tá ali impune. Sim, olha o que diz aqui, ó, Arliane. Ó, e o Sentinela da Liberdade, Capitão América. Liberdade para quem, cara pálida? O poderoso Thor, o Homem de Ferro estrelando aqui, né? Então, olha, 200 cruzeiros a revistinha custava, né? Então, significa que eles estão aí mostrando que eles são os salvadores da pátria, que eles vão salvar o mundo. Não tem Coca-Cola grátis no capitalismo. Fernanda, pode falar, levantou a mãozinha aí. Professor, qual foi o verdadeiro motivo que fez a Guerra Fria? Qual foi o verdadeiro motivo? Bom, simplificando aqui um pouquinho, lembra lá no início do slide? O poderio bélico de ambas as nações era muito grande. Se eles apertarem o botão e acionarem as armas nucleares, as armas que eles têm, o que vai acontecer com o mundo? Não vai, naquela época, hein? Imagina hoje, eles destroem. Então, aí fez o seguinte, então não vamos partir para tiro, porrada e bomba. Vamos fazer um combate de ideias. Por isso que é um combate ideológico. E aí cada um vem demonstrando, né, sua força para conquistar. Vamos trazer para cá, vamos trazer para lá. Nada disso é em vão, né? Não é uma coisa desinteressada. Então, a indústria dos quadrinhos, por trás dela, você tem a questão do discurso, né? O discurso de quem vai vencer, a dominação, em quem você pode confiar, o paternalismo. O seu país foi destruído pela guerra, não tem problema, nós vamos vender armas para vocês e depois nós vamos reconstruir. Mas com isso você vai fazer um financiamento com o Fundo Monetário Internacional. Então, quando você vê lá a reconstrução do Japão, né, esses países que se reconstroem após guerra, lógico que depois disso, pessoal, muita gente lucra. Vou falar uma palavra bem feia, né? Tem gente que lucra com a desgraça do outro. Durante a nossa pandemia, ou mais atualizadamente um termo que está circulando, né, que é a sindemia, porque você tem a pandemia do coronavírus com inúmeros desdobramentos, tem gente nesse momento, pessoal, lucrando muito em cima dessa questão. Inclusive no Brasil, não quer que isso seja resolvido. Aí nós estamos vendo a guerra da desinformação, a fake news, e aí dividindo o nosso país, quem está a favor do governante, quem está contra, e no meio quem está morrendo é a população. Faleceu uma colega minha, professora do estado do Pará, até dedico essa aula a ela, a professora Socorro Braga. Eu fiz essa oficina de fanzines. Então, você vê uma vítima da Covid-19. Então, assim, bem triste a situação. Vou voltar um pouquinho aqui, senão nós não vamos concluir. Pessoal, eu interrompi só um pouquinho para todo mundo colocar o nome lá no bate-papo, que eu vou daqui a pouquinho copiar o nome de todo mundo que colocou o nome lá no bate-papo, tá? Por favor. Muito obrigado, Denise. Ô, Rúbio, antes de deixar você prosseguir, só um aspecto importante também que a gente tem que falar é que os fabricantes das HQs também estão ganhando muito dinheiro com elas, porque quando você está em guerra e você não sabe quem vai ganhar, quando vai acabar,
é natural que a gente se apegue a algo, a alguém, seja real ou não, para dar esperança. Então, além de ideologia, também, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, gente, capitalismo. Nada é de graça. Então, ele está ganhando muito dinheiro com isso. Olha a indústria cinematográfica. Quem não gosta de assistir Guerra Infinita? Eu fui, vibrei lá. Tanã! Nossa, conquista, né? Então, falar a verdade pra você, Puxa nosso eu só gosto da sentimento. parte das lutas. Legal. O resto pra mim não tá importando. X-Men, olha aí. Isso aí eu menina. amo de paixão, meu. Tá falando que eu tenho 10 minutos só para terminar. Agora é Operação Correria? Vamos tentar aqui, né? Ó, tá mostrando que eles foram criados em 1960, são mutantes com superpoderes que não foram por acidentes radioativos, eles têm uma mutação genética, né? E aqui, ó, não sei se você consegue ler, essa pessoa que está falando, ele é humano? Então você vê a questão do preconceito, eram vítimas de preconceitos. E aqui você está vendo aqui, ó, a questão. Você chama aquilo de humano? Não, mas chama essa coisa de humano. Isso, justamente. Aí você vê aqui a questão do racismo nos Estados Unidos, nessa mesma época. Olha aqui, ó. Para pessoas de cor somente. Então não tomava nem água junto. Então complicado, né? Olha aí. A luta pela convivência pacífica entre mutantes e humanos também pode ser comparada com Martin Luther King, que é esse aqui, ó. Então esse reverendo, né, que lutou contra o racismo nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Então, o professor Xavier aqui, ele quer que esses mutantes sejam aceitos. Aí você está vendo aqui representação do Stalin, da guerra, os campos aqui ó, de trabalho forçado, Gulag, né? Também, olha aí, ó, abordado também como tema importante, genocídio de judeus e diversas outras minorias. Um resuminho de tudo que foi falado, está bem aí, né? Você está vendo aí o combatente americano, o Capitão América, né? Espionagem, tentativa de derrubada do poder, o Quarteto Fantástico, a questão da corrida espacial, o Hulk pela ameaça nuclear, o Homem de Ferro, corrida armamentista, guerra do Vietnã, X-Men, racismo e gulags. Nós vamos disponibilizar para vocês esse vídeo aqui no YouTube, um vídeo de 8 minutos que conta essa história com alguns outros detalhes e com animação. E aí, colocando aqui o Stan Lee, que é um dos responsáveis o criador pela Marvel Comics, né? Não ouvi, fala de novo. Ele é o criador. Ele é o criador. Né? Aí, aqui está contando um pouquinho da história, né? Casa das ideias, tal, mas é isso que a Natália disse. Toda a inventividade, a criatividade desses estúdios também envolve também a questão aí financeira, né? Ninguém está fazendo isso daí tudo, essa criação toda. As pessoas se destacam, né? A Fernanda está levantando a mão. Acho que Stan Lee era um militar, não era? Ele era militar? Ele foi alguma coisa. Ele aparece nos ele filmes, né? Ele aparece nos filmes, ele faz uma ponta. Ele é um personagem que sempre marca presença nesses filmes aí. Agora, se ele era militar, eu não sei. Não sei se a Natália sabe. Ele era. Ah, ele fazia quadrinhos de guerra. Aí depois, quando o pessoal parou de ler, aí ele começou a inventar os personagens dele. Aí, ó, tá vendo? Bacana. Obrigado pelo complemento. Uma frase aí do meu professor da faculdade, não vou puxar saco dele, né? Nildo Viana, professor de Sociologia, falando, eu não vou ler isso aí agora, né? Por trás de toda essa questão aí, você tem toda uma questão mercantil, burocrática, né? Para o que você tem que perceber por trás das histórias em quadrinhos. Hora da criatividade, mão na massa, oficina, não sei se vou conseguir em 6 minutos, né? O professor Gazi Andraus, que é um professor da Faculdade de Artes Visuais. Aqui são os fanzines, não sei se vocês conhecem. Aí ele vai explicar que é uma revista manufaturada. Fanzine é a junção de duas palavrinhas, né? O fã da revista, o fã da revista em quadrinho. Aí nós chamamos de fanzine a produção, olha aqui, ó, desse material, né, que é autoral, a pessoa mesmo faz, desenha, aí ele pode tirar xerox, ele pode fazer com colagens, e tem hoje também o zine eletrônico. Nós temos vários
várias questões. Aí está mostrando aqui, olha, como que você vai fazer. Vou fazer agora, né? Rubio, Olha, só interrompendo rapidinho, o a tempo Fernanda está... quer falar. Como é que é? A Fernanda está com a mão levantada. Acho que ela quer te Sim, perguntar Fernanda, alguma coisa. desculpa, pode falar. Tá tranquilo. Professor, eu não tô entendendo nada dessa aula. E, tipo assim, eu já não sou ligada a desenho, eu não gosto de desenho. E eu pensei que geografia seria outra coisa. E eu nunca ouvi falar da Guerra Fria, então eu não tô conseguindo entender nada. Você não lembra da Guerra Fria? Então, olha aí, foi bacana, porque nós estamos despertando, levantando esse assunto aqui, eu, a Natália e a Denise, também porque estamos fazendo uma revisão, né? E aí nós estamos mostrando o seguinte, a matéria de geografia é geopolítica. E a discussão é como as histórias em quadrinhos, Fernanda, foram utilizadas como instrumento, né, de dominação no período de Guerra Fria, que é um período após a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a Primeira, tivemos a Segunda Guerra Mundial. A chamada Guerra Fria vem após aí o período de 1945, e essas nações que já tinham passado por duas enormes guerras, né, Estados Unidos e União Soviética, agora lutavam pelo domínio, né, do mundo. Então, por isso que foi chamado de Guerra Fria. Então, não vamos mais dar tiro e jogar bomba uns nos outros. Vamos dominar e controlar as outras nações por meio do controle ideológico. E aí nós estamos trazendo para vocês a revista em quadrinho como um símbolo, né, dessa dominação ideológica. É esse o pano de fundo total aqui, né? E aí, para mostrar para vocês, eu trouxe o fanzine, que é uma forma de produção de revistas fora do circuito comercial. Então, ele é chamado de uma revista paratópica, né? Que significa isso. Significa que ele está fora das editoras. O que eu fiz, gente? Eu fui dobrando a folhinha aqui, ó. Peguei a folha A4, dobrei ao meio, dobrei assim, tá vendo? Dobrei agora, ficou dobrado em 4, né? 4 quadrados. Isso. O que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar, pegando aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Vou dobrar assim, ó. O tempo tá super corrido, né? Não sei se vai dar tempo. Vou adiantar. O que acontece? Eu dobro aqui, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Se quiserem ir falando alguma coisa, preciso... Eu só sei que se for para fazer isso daí, edição de quadrinhos, eu tô ferrada. Não sou boa nisso daí, não. Agora não vai dar tempo da gente fazer juntos, né? Porque a aula já está acabando. Por isso que com a aula presencial seria o ideal, né? Mas vamos lá, é o que nós temos aqui. O que eu fiz? Dobrei e ficaram 4 retângulos embaixo e 4 em cima. Eu vou dobrar bem assim no meio. Você está vendo que tem uma linha central aqui, olha. Eu vou pegar uma tesoura, que eu vou buscar, que ela não está aqui do lado. 1 minuto. E aí eu pego minha tesoura e faço um corte aqui no meio, até o centro. Como ficou? Assim, né? Eu tenho uma aqui já numerada. Não se preocupem em fazer correndo, viu, gente? A numeração é essa aqui, ó, igualzinho tá nesse desenho aí, né? Tá vendo? Olha, eu tô mostrando para vocês aqui, né? Para que esse número? Para saber, para não ficar de cabeça para baixo na hora que você montar. Aí você tem esse corte, você dobra, faz assim, une dessa forma, e aí você vai ter aqui, né? Deixa eu virar ao contrário. Aí vai ficar, olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esse aqui é a capa, e aqui é a contracapa, né? Tem um aqui animadinho aqui, já desenhado, olha, não sei se eu consegui ver. Tô vendo. Tá contando uma historinha, olha aí, ó. A2, né? Aí vem toda a numeração aqui, ó, contando. E aí o final. Qual que é a ideia nossa aqui? Se vocês quiserem, né, acharem interessante e quiserem montar uma história em quadrinhos, do tipo dessa que está mostrando aqui, olha aí, ó, tá vendo? Ó?
Esse é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, montado, né? Eu imprimi, cortei, igualzinho eu te mostrei, e ele está aí. Aí são as referências do nosso slide. Então, a proposta nossa aqui é que vocês criem, né, o seu próprio fanzine, e a gente pode compartilhar depois. Então, não vai dar muito tempo de falar mais, está menos de 1 minuto. Denise, Natália, querem falar? Eu quero só agradecer a participação dos meninos, que é muito importante, né? A participação deles aqui com a gente. E avisar que tem tarefa daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço a todo